Leituras de julho. Julho foi mais um mês em que eu li uma quantidade eh, generosa, muito generosa de livros, mas também li bastante BD, mangá. Portanto, eu acho que deve ter sido metade dos livros que li. Deve ter sido isso. Portanto, vamos, sem mais delongas, falar sobre os vários livros que eu li. Portanto, vamos começar por uma série que eu não vou dizer grande coisa, porque não há muito a acrescentar. Hum, É uma série que eu estou a acompanhar de mangá. É o Cherry Magic. um, 30, 30 Years of Virginity Makes You a Mage. Or, não, Makes You a Wizard. Acho que é assim em inglês. Eu estou a ler em espanhol, daí o problema. E sim, vocês ouviram bem, é exatamente isso. Li o sexto e o sétimo volume. Isto vai continuar a aparecer nas minhas leituras durante algum tempo, porque eu estou mais ou menos a acompanhar os livros à medida que eles saem em espanhol, e eu sei que pelo menos em inglês já foram traduzidos até o 13º. E eu não sei se é um mangá que é ongoing, ou seja, que continua a ser publicado. Portanto, estou tramada. Porque eu quero ler tudo, portanto, nesse sentido estou tramada. Portanto, eu li o volume 6 e o volume 7. Li mais um volume de Murderbot Diaries, acho que é o quarto, que foi o Exit Strategy. O Murderbot Diaries é uma série de novelas sobre o Murderbot, é o diário do assassino a bordo, como ficou em português. Portanto, é um ciborgue que nem sempre é assassino, mas ele auto-intitulou-se de Murderbot. Histórias são contadas na primeira pessoa, nós vamos descobrir o que é que motiva este ciborgue, o que é que as encrencas em que ele se mete, algumas nem sempre por opção dele, todas as questões filosóficas que ele tem e o facto de ele não perceber os humanos. É muito interessante. Eu estou a gostar bastante desta série. Eu por acaso gostava de ter lido todos para o Sci-Fi Challenge. Portanto, depois existe o quinto, sexto, sétimo. Acho que são só 6 ou 7, não me recordo. Mas não li. Mas ainda posso ler até o final do ano. Li o Firewalkers do Adrian Tchaikovsky. É uma novela, ficção científica, e faz parte de uma série que o autor está a escrever, que está ligado a possíveis futuros. Eu acho que a série chama-se Terrible Destinations? Terrible Worlds. Há um deles que é Destinations e há outro que tem outro título que eu agora não me estou a recordar de cor. Firewalkers passa-se em África e num futuro se calhar mais próximo do que nós gostaríamos. Espero que não, mas é uma possibilidade. O calor é tanto que é impossível andar quase na rua, e as pessoas vivem em conglomerados, acho que é assim que se diz, não sei. Portanto, os ricos em específico, e é relevante para a história, vivem em sítios em que têm acesso a ar-condicionado, a água, é tudo fantástico. E estão basicamente em vários pontos do mundo, em hotéis que lhes dão acesso a naves. E basicamente eles estão a sair, a deixar a Terra para trás, e viver no espaço. Os comuns mortais. A história é diferente. E é o caso das personagens principais desta história, que a profissão deles é Firewalkers. Firewalkers são pessoas que têm que ir para o meio do deserto, para o meio do calor, tentar arranjar os recursos ou, neste caso específico,
é arranjar os painéis solares para, para que os ricos tenham energia. Portanto, firewalkers normalmente são pessoas jovens que saibam alguma coisa de tecnologia, mesmo que nas suas casas pouco ou nada tenham tecnologia, ou a tecnologia que tenham esteja para lá de ultrapassada. Ahm, Portanto, é assim um retrato fantástico do mundo. Eu gostei imenso desta novela. O final é. Eu não estava à espera. Está bem construído, não só toda a parte ao estado em que as coisas chegaram, tem também uma abordagem muito interessante à inteligência artificial. Eu não gosto muito de inteligência artificial, ou pelo menos de algumas coisas que as pessoas estão a usar a inteligência artificial. Não, a inteligência artificial na ficção também tem sido explorada de alguma maneira interessante. Não é ficção escrita pela inteligência artificial, é histórias em que humanos escrevem sobre inteligência artificial. Aliás, Hyperion é fantástico. Aquilo que é explorado à volta da inteligência artificial. Não, eu ainda não tinha falado da Hyperion hoje, portanto tinha que meter aqui neste caso. Há ali mais coisas que podem ser ligadas, apesar de ser diferente, há ali algumas coisas que também podem ser ligadas. De qualquer maneira, não podia ser. Eu estava a pensar que Firewalkers podia ser quase o The Beginning Story para Hyperion, mas não pode, porque existe. Portanto, não pode. Eu gostei muito de ler esta novela, gostei muito da maneira como o Adrian Tchaikovsky aborda estas coisas. E gostei do tom do final da história, que é mau e é bom ao mesmo tempo. Não posso revelar muito mais porque é uma novela, é uma história pequena. Mas foi das coisas que eu mais gostei de ler no Sci-Fi Challenge foi estas novelas do Adrian Tchaikovsky. Também do Adrian Tchaikovsky, mas da outra série de Terrible Worlds. Eu acho que o outro era Destinations. Este é outra coisa, aquela coisa que eu não me lembro. É One Day All This Will Be Yours. Este foi muito divertido de ler. É sobre história alternativa em que nós inventámos máquinas do tempo e fizemos porcaria. Porque ao usarmos máquinas do tempo, toda a linha temporal foi completamente destruída. Toda a história portanto, todas as tentativas de mudar a história mudaram completamente o tecido do futuro da humanidade. E nós vamos conhecer um agente especial que viaja no tempo, e que ele está num futuro em que não existe mais humanidade. Ele é a última pessoa. Ou achava ele que era a última pessoa. Também sublime a maneira como as reviravoltas que a história dá em relação à capa. Ele tem um animal de estimação que é um dinossauro. É muito giro. Os snacks que ele dá ao dinossauro é um detalhe que eu gostei bastante. A esfera armilar está relacionado com a máquina do tempo. Gostei mesmo muito de ler esta novela. Tenho mais duas novelas do Adrian Tchaikovsky destas séries para ler, mas spoiler para o Sci-Fi Challenge, acabei por não as ler. Quer dizer, nesta fase ainda posso ler até o final de setembro, ainda posso ler. Não sei se vai acontecer. Era fixe, não sei se vai acontecer. Em julho, reli mais uma vez o Owl's Moving Castle da Diana Wynne Jones. Aliás, se viram um dos meus vlogs, o vlog em que eu estava a fazer. Quais eram as t-shirts que eu fiz? As t-shirts com as estantes de fantasia. Depois eu deixo o link para esse vlog. Existe uma parte em que estamos a ouvir o audiobook, porque eu estava a fazer t-shirts e a ouvir Owl's Moving Castle. Eu nem sempre consigo estar a ouvir audiobooks quando estou, por exemplo, a fazer serigrafia. Se tiver que sair daquela zona do estúdio, por exemplo, para ir à casa de banho ou coisa, deixo de conseguir ouvir.
a história e às vezes tenho as mãos sujas com tinta, portanto não dá para estar a ligar e desligar. No caso do Howl's Moving Castle, era é um livro que eu já ouvi pelo menos duas vezes, acho que sim, e que gostei bastante, portanto, se perdesse 10 segundos, 15 segundos de áudio, eu sabia o que é que estava a acontecer na história na mesma. Ahm, mas eu estou a referir a essa coisa porque há uma parte em que eu estou a fazer serigrafia e ao fundo se ouve-se, se ouve Owl's Moving Castle. O audiobook também está muito bem executado. Depois li outro mangá, I Want to Be a Wall, volume um, 2 e 3. Ele também só tem 3 volumes, portanto acabei por ler por completo. O I Want to Be a Wall é um mangá diferente daquilo que eu tenho lido. É sobre um casamento de conveniência entre duas personagens. Ah, uma mulher que não está interessada em casar-se, ou pelo menos a ter uma relação dita normal, e sobre eh, um homem gay que tem uma paixão muito grande pelo seu melhor amigo, mas que sabe que isso nunca vai ter resultado na vida dele. Portanto, nunca irá resultar, não há hipótese. E portanto eles acabam aqui num casamento de conveniência e é muito interessante ver como é que eles se vão adaptando um ao outro e como é que tiram partido dessa situação. É também uma maneira interessante de explorar relações diferentes, não necessariamente as relações que as pessoas, casamentos convencionais que as pessoas estão habituadas. E portanto foi uma leitura, foi uma agradável surpresa, foi uma leitura muito interessante. É só isso que eu tenho a dizer sobre o assunto. Depois, ainda de mangás, li o volume 3 e o volume 4 do She Loves to Cook and She Loves to Eat. Este é um dos mangás que eu estou a acompanhar, um dos meus favoritos. Fala sobre duas vizinhas. Uma delas gosta de cozinhar e a outra gosta de comer. E fala um pouco, explora um pouco, não só a comida que elas fazem, que essa parte é muito interessante para quem gosta de conhecer comida japonesa, tem essa componente muito, muito interessante nos livros, mas à medida que a história vai avançando, e em particular o volume 3 foi o meu favorito até agora, porque introduz outras duas personagens, existe um desenvolver da relação entre as duas personagens principais. São introduzidas duas novas personagens e há uma série de conversas muito interessantes à volta de comida, a relação das pessoas com a comida, relações entre pessoas não convencionais, e pronto, toda essa parte tem sido muito, muito interessante de ler. Curiosa para ver o que é que o volume quinto, que eu não sei quando é que vai sair, o que é que vai explorar. E também curiosa para ver o que é como é que as novas personagens se vão desenvolver. Não sei se já está anunciado quando é que será o fim desta série, mas de qualquer maneira, este tipo de mangá, que é um bocado slice of life, tem sido dos mangás que eu tenho gostado mais de ler, e este, como aborda temas que me interessam, também tem sido, por causa disso, um dos meus favoritos. Depois li o The Afterlife of Frankenstein, A Century of Mad Science, Automata and Monsters Inspired by Mary Shelley, 1800, a contextos de 1818 a 1918, editado pelo David Sandner. Este livro, por acaso, estava muito interessante. Acaba por, na opinião do editor, mostrar uma série de textos que podem ter, que ele acha que tiveram, foram influenciados pelo Frankenstein, não só na maneira como estão escritos, mas também em algumas das ideias que aparecem nos textos. Um, Acaba por não ter, excepto alguns contos que estão incompletos, ou outros que têm excertos de obras. Um, eu normalmente eu tenho um problema, eu gosto de ler a coisa toda, não gosto de ler só excertos. Portanto, talvez tenha sido a parte que eu gostei menos do livro, mas de resto foi muito interessante ler e de ver esta ideia de como é que o Frankenstein acabou por influenciar, às vezes coisas que têm, se calhar não achamos que são do mesmo espectro, mas acabam por ter influência e dessa parte foi muito interessante. Foi um livro que
Eu li para o Safia Challenge. Continuei a ler um mangá que eu tinha começado a ler no mês anterior, que é o The Masterful Cat is Depressed Again Today. E li o volume 3, 4 e 6. Existem mais volumes, mas traduzidos para o inglês ainda não estão publicados, portanto vou ter que aguardar para os próximos. Um, este mangá é muito divertido. É também um slice of life, mas um bocadinho diferente dos outros que eu já falei neste vídeo. Porque nós temos uma personagem principal que é um desastre, ela é um desastre. Mas depois tem um gato que é um gato dono de casa e que faz com que ela, quando chega a casa, tenha comida em cima da mesa, que faz com que a roupa dela esteja sempre impecável, coisas desse género. E é muito divertido. Não só ver o gato a ser dono de casa, mas também a relação que o gato vai desenvolvendo com as pessoas à volta dela. E como ela não tem, aliás, ela não tem problemas nenhuns em ficar solteira, até porque ela quer viver com o gato e não necessariamente casar, e que é aquilo que é expectável. Estamos a falar de um livro que também tem a ver com aquilo que é expectável no Japão. Portanto, são leituras divertidas, curiosa para continuar a acompanhar esta história. Depois, uma das melhores leituras do mês foi o The Moonlight Market, da Joan Harris. Talvez seja um dos meus livros favoritos do ano. The Moonlight Market faz parte de uma série de livros que a Joan Harris tem escrito que tem um componente de folclore e de fantasia, misturado com, com história. Não sei porquê, porque esta hesitação. Neste caso é sobre. Tem uma forte componente à volta de borboletas e traças. Nós em português chamamos traças, mas pronto. Ahm, Portanto, existe aqui as borboletas e traças são reinos de seres féricos ou fadas. Isto em inglês não faz um bocadinho mais sentido do que quando traduzimos para português, porque a nossa imagem mental de fadas não é necessariamente a mesma fada, as mesmas fadas que os fei irlandeses, essencialmente. Portanto, é muito interessante, gostei imenso. Tem uma parte que se passa numa Londres contemporânea, ou pelo menos mais contemporânea, mas tem ali qualquer coisa sempre de magia e de que está mais ligada pronto, aos fei e a essas coisas todas. E eu gostei imenso. Aliás, eu tenho gostado de quase todos estes livros de fantasia da Joan Harris. Eu gosto imenso de tudo aquilo que ela escreve. Portanto, este não. Eu já estava à espera de gostar e confere, gostei. Uma outra excelente leitura que eu fiz também foi uma das favoritas do mês. The Undermining of Twila and Frank, da Megan Bannon. Eu li o primeiro livro desta série da Megan Bannon este ano, março, abril, maio. eh, algures no mês anterior, e foi uma excelente leitura, portanto eu sabia que este estava para sair. Portanto eu comecei a ler o livro assim que ele saiu. Foi uma leitura assim meio em conjunto com a Sofia de Meaces, porque Ameaces, acho que é assim agora o nome do. Sim. Ah, porque comecei a ler esta série por culpa dela. Esta série passa-se num mundo onde temos um panteão espetacular. Ahm, não temos as respostas todas sobre tudo o que é que quer que seja, mas ahm, o panteão que a Megan Bannon criou para este mundo é muito interessante. Temos deuses antigos, deuses mais recentes, alguns, nem todos têm nome, nem é relevante para a história que a gente saiba todas estas coisas. Mas é importante saber que existem
esta divisão de deuses, porque as personagens principais, neste caso as duas personagens, trabalham numa área que foi, há milhares de anos atrás, foi criada para ser uma espécie de prisão para os deuses antigos. Neste momento já não é uma prisão, nem é habitado por deuses, mas é uma zona que é acessível através de um meio tecnológico que foi inventado por um cientista que vai ser a personagem principal no próximo livro. Ahm, e isso, ter acesso a esta zona tão estranha que tem uma fauna e uma fauna e flora muito estranha e diferente do normal, lá está, porque foram os deuses que os criaram, ahm, criou uma série de problemas. E no livro anterior havia uns problemas que foram resolvidos. Ah, estes têm outra série de problemas. No caso da história do Twila e do Frank, ah, vão ser descobertos dragões. Dragões cor-de-rosa. E que têm glitter. Isto dito assim até parece ridículo, mas os dragões são muito fofinhos. E, pronto, a Twila e o Frank são dos personagens de meia idade, que tiveram toda uma vida já no passado e trabalham como rangers neste espaço. Portanto, o trabalho deles é patrulhar estes terrenos com outros rangers, obviamente. E é no meio disso que eles vão acabar por descobrir os dragões. E isto vai criar assim uma série de desafios novos. Uma das coisas que eu mais gostei neste livro é toda a conversa à volta da Twila. A Twila acho que tem 50 e tal anos, tem 3 filhos, é viúva e começou a fazer este trabalho porque ele é muito bem pago e uma das filhas está a estudar para ser medicina. Portanto, é necessário ah, algum dinheiro para pagar esses estudos. E também porque ela quer ter alguma segurança para o seu futuro. É revoltante algumas das coisas que acontecem neste livro, a maneira como ela é tratada ou como é vista por algumas pessoas. Algumas não o fazem de propósito, mas não, para mim foi uma coisa que me estava a revoltar bastante, porque lá por a pessoa ser mãe, ou ter tido, ou ter certas posições para proteger os filhos para coisa, não significa que ela seja só isso. Ela é mais do que isso. Ela é uma pessoa, ela quer viver a sua vida, ela tem direito nos seus dias de folga, se não quiser estar a aturar a família e estiver a descansar, tem direito a fazer isso. Não tem que necessariamente estar a cuidar dos netos. Não tem necessariamente de que estar a abrir a sua casa ao resto da sua família. Coisas assim deste género. Portanto, são coisas muito, muito reais e que acho que estão muito bem abordadas neste livro. O Frank é um vizinho e pronto, isto é um livro de romantasy. Portanto, obviamente estando os dois com o nome no título, pronto, não é spoiler nenhum que, pronto, enfim. Mas ele também é uma personagem muito interessante. Talvez o único defeito do livro, ou um dos defeitos do livro, se calhar tem mais, eu achei que houve pouco desenvolvimento da personagem do Frank. Eu queria saber mais coisas, do ponto de vista dele. Estamos muito focados no ponto de vista da Twila, e, por exemplo, no livro anterior tivemos tínhamos coisas de ambos os pontos de vista e, portanto, acho que torna o livro mais rico quando conseguimos ver as coisas dessa maneira. Aqui não há muito. Eu sei que o Frank é uma personagem um bocadinho fechada, mas eu senti que chegámos ao final e se calhar não sabemos assim tanto sobre ele, não muito mais do que aquilo que sabíamos ao início. Talvez um bocadinho mais, mas eu queria mais nesse sentido. De resto, adorei o livro. Adorei os dragões, cor-de-rosa. E estou ansiosa
para que saia o terceiro livro. Vou ter que esperar pelo próximo ano. Mas ansiosa para ler o terceiro livro. Era muito interessante se a autora escrevesse mais livros neste mundo, mas se não o fizer, eu também aceito. Depois terminei de ler uma série que tinha começado, não sei se comecei este ano, se já comecei o ano passado, que é o Thousand Autumns. Portanto, li o Arctic Quinto Volume. É até agora minha série favorita de Dan Mai que eu tenho lido. Portanto, neste caso, é uma mistura de fantasia, história e porque tem uma componente com base histórica. Portanto, é uma obra chinesa, portanto, tem, a parte histórica é da China. Eu conheço pouca história da China, portanto, mas o que é fantástico é que no final do livro existe o enquadramento histórico desta, desta obra. O que é que eu posso dizer mais sobre Thousand Atoms? Que eu já não tenha dito noutro. Eu tenho que ir à procura de quando é que eu falei inicialmente desta série. Eu, neste caso, tive a aguardar que saísse o quinto volume e quis ler o quarto e o quinto junto, para não ficar com nenhum cliffhanger. O que é giro, né? Uma das coisas que eu gostei neste livro, para além de toda a parte sociopolítica, económica, que existe todo um debate sobre poder ou vários debates sobre poder neste livro, ou nesta série. Ahm, mas uma das coisas que eu gostei foi quão diferentes são as personagens principais. Temos uma personagem que ao início podia parecer um bocadinho naif e nós vamos ver como é que ele cresce e como é que ele vai começar a ver o mundo com outros olhos. E depois o outro personagem é quase como se fosse não necessariamente um vilão, mas ele não vê as coisas com. Ele acha que tudo é corruptível. E ele adora, é tipo quase desporto para ele, ahm, estragar coisas, corromper, seja por poder, seja com aquilo que seja. E portanto, ao início da história, ele quer fazer isso à outra personagem. E as coisas não resultam bem como ele achava que iam resultar. E portanto é muito interessante ver a relação destas duas personagens a desenvolver-se ao longo destes 5 volumes. Gostei muito da escrita da autora e vou estar de olho para ver se saem mais outras séries que ela tenha escrito. Traduções, essencialmente. O último livro que eu li foi Reina del Grito, Un viaje por los miedos femeninos, de Desirée de Fez. Este é um livro não é bem ensaios, mas podem ser quase crónicas, ahm, que fala sobre essencialmente filmes de terror e explora medos femininos. É muito escrito na primeira pessoa, portanto, é através das experiências que a autora tem. Ela é crítica de cinema, essencialmente cinema de terror, portanto, é muito interessante ver alguns dos paralelismos que ela faz. Foi uma leitura bastante interessante. Este ano tenho lido muitas coisas em espanhol. Não era normal, mas passou a ser normal agora. Foram estes livros, os muitos livros que eu li em julho. Ficaram interessados em alguns? Já leram algum deles? Digam nos comentários e até o próximo vídeo.